Luciano é meu colega de equipe aqui na Metafísica. Hoje ele está nessa linha de batalha, nessa linha de frente em relação à Covid-19, lá no Hospital Santa Lúcia, no pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia. Aqui na Metafísicos, ele também trabalha com a área de endocrinologia e metabologia e também medicina do esporte. Mas lá no Santa Lúcia ele faz um trabalho um pouco diferente, que é nessa área de medicina de urgência e emergência. Você, né, como especialista nessa área de urgência e emergência, naturalmente, também com a formação na área de endócrino e eu com essa na formação na área de nutrição e saúde pública. Então, vamos fazer um debate aqui para poder entender o que pode estar produzindo essa população de vulneráveis. Aqui a gente tem um comentário muito bacana que diz o seguinte: tomara que o povo abra o olho e resolva se cuidar, emagrecer de forma saudável, com mudanças de hábitos, não fazendo cirurgias e tomando remédios milagrosos. As pessoas gostam de milagres. A cloroquina está aí para poder mostrar isso, né? Tudo que for uma promessa mágica atrai as pessoas. A cloroquina vai te tratar, né? A Victoza vai resolver sua vida. A bupropiona vai fazer com que você fique menos ansioso, você coma menos. Então me dê um remédio e resolva tudo. Não existe isso. Existe estilo de vida realmente, até porque o efeito sanfona na obesidade é o nosso maior problema. O nosso problema não é tratar o obeso, o nosso problema é fazer o obeso se tornar um normo pesado e ele permanecer normo pesado o resto da sua vida. Esse é o desafio. E isso aí admite necessariamente estilo de vida saudável. E as pessoas nem sempre estão dispostas a isso. Eu fiz esse paralelo com a cloroquina porque é justamente isso. A ciência mostra. Não adianta você fazer arsenal farmacoterapêutico para tratar a obesidade se você não mudar a maneira como você se relaciona com o alimento e o exercício físico. Ponto. Tem a hora certa da medicação entrar. E ela tem o lugar dela, ela tem o espaço dela. Agora, ela não é a solução de todos os seus problemas. Então, a gente tem que entender que remédio é para remediar. E ele tem um momento oportuno de acontecer. Não é a vida inteira, não é em todos os momentos. A obesidade tem aí um reganho gigante, né? Alguns estudos mostram aí 60% a 70% dos pacientes que saem da obesidade e nos próximos 5 anos ele volta para a obesidade. Então é um desafio muito grande. A obesidade é uma doença multifatorial em que realmente precisa ser combatida de uma forma verdadeira. As medicações têm a sua função, mas os medicamentos são ajudantes. Quando a gente tenta demandar a responsabilidade que é nossa para um remédio, isso não faz sentido, né? Isso não tem alicerce. É você construir uma casa em cima de um terreno arenoso. Ele vai desmoronar em algum momento. Então, o arsenal terapêutico hoje da obesidade cresceu muito, melhorou bastante, mas ele é um ajudante. Alguns pacientes que a gente observa, o tratamento mais a longo prazo, que chega um momento em que ele começa a usar o remédio para consertar os seus erros. E aí é o momento de você suspender o medicamento. Não tem sentido você fazer uso do medicamento dessa forma. O medicamento tem que ser aquele compensador. Exatamente. Então você vê aquele paciente que vem emagrecendo bem, né, vem usando a medicação de um jeito legal, e aí ele vê, poxa vida, já perdi 10 quilos. E aí é um momento em que ele começa a afrouxar, e fala, poxa, já emagreci 10, já tá legal, já posso aqui quebrar um pouquinho, tô tomando remédio, já vi que o remédio funciona, e aí ele começa a quebrar a dieta, a diminuir a intensidade dos treinos, a falhar nos treinos, pensando em que o remédio vai consertar esses erros dele. E aí ele volta a ganhar peso, às vezes para de emagrecer, às vezes volta a ganhar peso, e aí é um uso que não vale a pena. É a hora do profissional sentar junto com esse paciente e combinar que se a medicação for para ser usada dessa forma, ela vai ser retirada do tratamento. Não tem sentido ela ser utilizada assim. Ou enxugando gelo, porque as pessoas elas não compreendem que não adianta, a matemática ela é clara, comeu, não fez atividade física, excedeu, você compartilhasse com a gente um pouco essa experiência sua do PS agora, até em relação, por exemplo, a essa questão da população que a gente está discutindo aqui hoje, que são os grupos de obesos, hipertensos, diabéticos, com potenciais vulneráveis à Covid-19. O pronto-socorro realmente está mais cheio de potenciais casos para investigação, suspeitos, e essas pessoas, esse grupo que eu acabei de comentar, que a gente está discutindo agora, ele é um grupo de maior frequência dentro desse PS? Bom, Cleiton, a gente inicialmente, né, quando começou aí essa infecção,
as orientações é que as pessoas procurassem o pronto-socorro com algum grau de complicação. E a população entendeu isso muito bem. Hoje a gente está tendo os pronto-socorros praticamente vazios, né? O volume de atendimentos geral do pronto-socorro caiu muito. Então, realmente, as pessoas que estão indo ao pronto-socorro são pessoas com sintomas respiratórios com algum agravamento. Então é aquela pessoa que está com quadro gripal, com aquela síndrome gripal, e a gente sempre preocupa quando chega um paciente lá com essas queixas, e ele é obeso, ele é hipertenso, ele tem diabetes. Esse é o paciente em que a gente tem que atendê-lo com muita atenção. Mas isso vem preocupando a gente, porque as outras doenças continuam aí e elas não estão buscando mais o pronto-socorro com o próprio medo, né, de se contaminar, de contaminação, de ir ao hospital se contaminar. Então isso é preocupante, a gente não sabe exatamente qual é a indicação que a gente faz hoje, apesar dos pronto-socorros estarem muito preocupados. A obesidade ela gera uma sobrecarga respiratória em vários âmbitos, não só do parênquima pulmonar, a própria estrutura celular do pulmão, ela fica prejudicada, mas também os músculos respiratórios. Os músculos acessórios, né, que estão mais na caixa torácica, eles precisam fazer um esforço muito grande para levantar um peso aumentado, né, que está aí preenchido pelo tecido adiposo. E a gente ainda tem a pressão abdominal pela gordura visceral, que impede a movimentação do diafragma. Então você tem não só o parênquima pulmonar inflamado, mas também todos os músculos respiratórios pré-inflamados. E, consequentemente, se um organismo como esse é infectado por um vírus que é especializado, né, que tem uma preferência grande em acometer o pulmão, esse paciente tem uma capacidade, uma probabilidade de ter, caso um quadro mais severo, muito maior. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que também é bem interessante, que diz o seguinte: sou obeso, tenho 30 quilos de excesso de peso, mas sou saudável, faço atividade física, estou fazendo dieta e trabalhando para emagrecer. Durmo bem e não tenho nenhuma doença crônica associada, à exceção de uma resistência à insulina e um pré-diabetes. Eu posso complicar se eu for contaminado? Pode. Pode sim. Esse é um paciente que tem uma capacidade de complicação, mas se ele tiver compensado, né, como todas as doenças crônicas bem compensadas, você diminui esse risco aumentado. Então, o excesso de peso, né, a gordura é um grande produtor de substâncias inflamatórias. Então, é um risco aumentado, sem dúvida. O obeso, independente dele estar compensado ou não, é um risco aumentado. Mas uma vez em que você tem um obeso, num padrão dietético bem organizado, com atividade física moderada regular, né, com essa glicemia, com esse diabetes, essa pré-diabetes, essa resistência à insulina bem controlada, você diminui esse risco aumentado. Então, muito legal, né, que ter essa consciência. Aliás, todas as pessoas que estão com sobrepeso importante, que estão dentro de uma característica de obesidade, esse é um grande momento para dar aquele clique, né, dar aquele gatilho interno que você fala, puxa vida, vou sair desse grupo, né, vou iniciar um perfil de cuidados muito maior do que eu venho tendo. O Jornal de Obesidade da King's College e também isso em Londres e da Universidade de Columbia em Nova York fez uma publicação em intersecção muito bacana que mostrou que boa parte é uma quantidade boa, viu gente? 40% dos indivíduos que estão no tubo, ou seja, quem está entubado é obeso nesses países. Pontualmente nas cidades, o estudo foi feito nas cidades de Londres e Nova York, paralelamente. O estudo foi publicado semana retrasada, parece passada. E então, é importante a gente entender que, de fato... Agora, o que o estudo mostrou para nós? Foram avaliados 196 pacientes em Londres e 188 pacientes em Nova York. Todos eles no tubo. Esses pacientes, 40% dessa clientela, ela se apresentou obesa. Só que eles não conseguiram fazer correlação
desses pacientes portadores de obesidade com hipertensão nem com diabetes. Ou seja, esse universo amostral estudado, ele não foi segmentado em diabéticos, hipertensos e obesos. Apenas em obesos. Mas observou-se que 33% desse universo de obesos eram portadores ou de diabetes, ou de hipertensão, ou de ambos. Então, ou seja, a bem da verdade, nem é um número tão expressivo. Se pegar o universo amostral de obesos, 33% apenas eram portadores de diabetes ou hipertensão, ou seja, esses obesos estavam no tubo porque eram obesos. É isso que o estudo conclui para a gente. Claro que não é um estudo multicêntrico, não é um estudo transversal, longitudinal, que consiga dar para a gente robustez em termos de validação científica. Mas é um estudo que aponta na direção da gente entender que, se você está obeso, esse é o momento que você tem para poder virar o jogo. Não faça dieta de restrição calórica extrema agora. Não é hora disso também. Mas é a hora, por exemplo, se você todo dia toma 2 litros de Coca-Cola, de tirar a Coca-Cola. Em uma semana você vai emagrecer 2 quilos. Não é isso, Luciano? É isso mesmo, cara. Outra incidência, Cleiton, é com relação aos pacientes jovens que falecem, né? O óbito em pacientes jovens chega a 80% com obesidade. Então, a França observou isso de uma forma bem notória, porque é um número muito expressivo. 83% dos pacientes abaixo de 50 anos que faleceram tinham obesidade. Eu acho que esse é um número que resume tudo da importância e do estrago em que a obesidade gera ao seu organismo, do ponto de vista protetivo, respiratório, cardíaco. Então, ou seja, é uma doença difícil de combater, né? O vício pelo alimento, pela açúcar, né? A recompensa que esses alimentos hipergraxosos, com índices glicêmicos muito elevados, ele se compara ao uso de drogas pesadas, né, como cocaína, metanfetamina. Então, não é simples. A gente sabe que a obesidade precisa ser tratada de uma forma séria, como uma doença crônica, mas tem que ter um início. Esse indivíduo ele tem que ter vontade, ele tem que vir de dentro. Não adianta a esposa, a mãe, o amigo, o médico, o nutricionista falar que ele tem que emagrecer. Ele tem que estar lá dentro, né? Os pacientes que a gente vê tendo sucesso são aqueles que decidem de verdade, né? Ele quer ajuda para que o que ele decidiu tenha resultado. E não a gente tentar forçar uma decisão que nunca foi a decisão dele. Foi a vontade nossa. E a gente não pode esquecer desses volumes expressivos de percentuais da população. 35% dos brasileiros são portadores de hipertensão arterial sistêmica. Então, veja, é um grupo de 35% de pessoas que está, assim, mais vulnerável ao agravamento da Covid-19 se for infectado. Olha isso. 20% de todos nós aqui no Brasil, praticamente, somos portadores de obesidade. Né? 6% apenas de diabetes, menos mal. Mas se você soma, claro que esse somatório do ponto de vista bioestatístico ele não é correto, mas tá, falando de maneira grosseira, eu somo 20% de obesos com 35% de hipertensos, eu tenho 55% de vulneráveis. Isso sem colocar os 6% de diabetes, que daria 61%. Olha isso. Então, e é isso, tá. Claro que existe diabetes tipo 1, que é uma outra característica de doença. É claro que existe a hipertensão arterial essencial, que não é secundária. É claro também que existe a obesidade que está relacionada a problemas metabólicos, que só corresponde a 2% dos casos de obesidade, é importante dizer isso. 98% é estilo de vida. Mas, predominantemente, esse conjunto de pessoas chegou nesse nível de adoecimento dessas doenças crônicas não transmissíveis por único estilo de vida. Aproveite essa oportunidade para mudar esses hábitos. Isso pode ser um momento de você fortalecer a decisão para nunca mais ter excesso de peso. É isso, Cleiton. Maravilha, cara. Obrigado, hein? Um abração. Tchau, tchau.